8h02 em Campos, de volta com Folha no Ar. Intervalo rápido para você que está acompanhando aí a Folha FM no rádio 98,3, no Face e no YouTube também. Você que nos acompanha aí, seja bem-vindo, bom dia, são 8h03. Para você que está chegando agora, obrigado pela sua companhia. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O tempo em Campos é bom, segue bom, com previsão de calor para hoje de 31 graus, a máxima de 31, mínima de 22 graus. Neste momento, faz 26 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, estamos apresentando aqui um painel político de Campos, do estado do Rio e do Brasil, com Aloysio Abreu Barbosa, e agora a gente já falamos um pouco sobre Campos, um pouco, porque se fizer um programa só sobre Campos, você, tem vários trechos e comentários que a gente pode fazer aqui sobre essa situação da política em Campos para eleição de 2026. Aliás, Aloysio, eu não sei quanto tempo, você que tem essa cronologia aí, acho que você tem esse tempo aí, melhor depois você me lembra aí quanto tempo falta para as eleições, que hoje, dia 28 de janeiro, eleição este ano em 4 de outubro, tá? E aí, Aloysio, o que a gente tem? Qual é o cenário hoje do estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro tem uma história política espetacular, né? Desde a coroa portuguesa, tudo aqui no estado do Rio. Vamos à capital desse país fantástico, maravilhoso que é o Brasil. E a gente chega em mais uma véspera aí de eleição, com certas indefinições de nomes, por conta até mesmo de pendências jurídicas, o que a gente naturalmente não gosta de forma nenhuma. Mas nós temos primeiro uma situação, Luiz, que eu gostaria que você comentasse até, explicasse mais detalhadamente do que eu estou falando, que é essa eleição tampão, que tem uma série de fatores nela que contribuem para a eleição principal, que é lá no dia 4 de outubro. Eu estou falando em eleição tampão, para quem não está acompanhando, hoje, com a situação da desincompatibilidade, da renúncia do cargo, desincompatibilidade não, da renúncia do cargo do André Pimpolho para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado, e com o afastamento do Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj, quem assume hoje o governo do Estado, caso o Cláudio Castro saia de fato em 4 de outubro, é o presidente do TJRJ, que é o desembargador Ricardo Couto. E o desembargador, assumindo o governo do Estado, ele tem até 30 dias para marcar aí uma nova eleição. Eleição essa que é definida pela Assembleia Legislativa. E eu queria, Luiz, que você comentasse sobre essa lei. Você sabe que eu estava lendo essa lei? Isso aqui que eu descobri, para complicar, para trazer sua análise aí mais, para ficar melhor o seu dia. Tem uma pendência, vamos botar assim, uma pendência na lei eleitoral que diz que todo candidato, como o Cláudio Castro vai fazer, por exemplo, se fizer, ele tem que se desincompatibilizar do cargo que ele está para concorrer à eleição 6 meses antes. E se o Estado do Rio tiver essa eleição suplementar, tampão, como é que fica? Porque ninguém vai ter tempo de desincompatibilizar do cargo 6 meses antes. É mais uma pendência, e aí jurídica, que é questionada. Dizem que a Alerj tem poder para mexer nisso, mas aí é aquela história, tem que ver, tem que entender melhor esse processo. Mas eu queria que você trouxesse de fato, então, como é que é esse passo a passo dessa eleição tampão, onde os deputados estaduais podem escolher
o próximo governador, podem não, vão ter que escolher, caso aconteça, o próximo governador do estado, Luiz? A gente tem 2 eleições esse ano, né? Como você falou, o Rio, o adjetivo que você usou, espetacular, não sei se depende do que você considera espetacular, né? A história política do Rio, nos últimos anos, era bem conturbada, né? A montanha-russa parece ser a média, né? É muita subida e descida, né? Porque, na verdade, vamos voltar um pouco no tempo, até para o ouvinte e telespectador entenderem melhor. Em abril, Cláudio Castro foi eleito como vice Pampolha, Thiago Pampolha, e uma negociação que foi tudo armado para Rodrigo, como presidente eleito da Alerj, assumir o governo do Estado. E, nesse tempo, ele, como governador, ele se cacifar para a eleição, o governador contra a paz. Só que aí teve, primeiro, ele exonera o Washington Reis, gerou um problema com os Bolsonaro, né? Ele tinha chegado a conseguir uma promessa de apoio de Bolsonaro e ele perde ali. Para Bolsonaro tem encontro com ele em Búzios, pede para botar o Washington Reis de volta, ele diz que não. Ele assumiu porque o Castro está viajando, estava em Lisboa, quando ele volta ele tenta colocar Castro, e Rodrigo pressiona ele com a tropa de choque da Alerj, ameaçando até de impeachment se Washington voltasse. Castro recua, Washington Reis fica fora. Foi um erro bobo ali de Rodrigo, né? E depois, ali em 3 de dezembro, a prisão, né? Na Operação Encarne, por ter vazado informações sigilosas para a prisão do TH Joias, uma pessoa que já havia sido condenada por associação com a facção criminosa Comando Vermelho, né? Ele teria vazado informações, né? É preso. No dia 8, a Assembleia volta pela soltura dele, e no dia 9 ele é o Moraes, que é o relator da DPF das favelas, que foi que gerou, né? Isso, tanto a prisão de TH Joias, quanto depois a operação de Rodrigo a prisão de Rodrigo na Operação Encarne. E depois, na Encarne 2, vai gerar a prisão do Júlio Macário Neto, que era desembargador do TRF-2, né? Que é quem teria vazado a informação, né? Enfim, e aí quando Moraes acata a decisão da Alerj, ele libera Rodrigo, mas assim, uma série de medidas cautelares. Entrega de passaporte, uso de tornozeleira, recolhimento domiciliar a partir da noite, né, e final de semana, e afastamento da presença da Alerj, né? Porque aí quem assume é Delaroli, né, que é hoje o presidente interino, mas é interino, ele não é eleito. E na Constituição está que tem que ser presidente eleito. Rodrigo não renunciou ao mandato. Ele não pode ocupar, mas ele é o presidente eleito. Então, esse é um trunfo de Rodrigo, né? Esse é um trunfo de Rodrigo. E aí, quer dizer, Castro ganhou essa sobrevida aí com essas operações do Alemão e da Penha, né? Subiu, estava embaixo, subiu bastante. A gente falou sobre isso no final do bloco anterior. E ficou esse vácuo no poder aí, né? Então, pela Constituição, o presidente eleito está afastado por decisão judicial do cargo. Quem ocupa interino não é eleito, assume o presidente do TJ, né, que tem 30 dias para convocar novas eleições. E você tem hoje, tudo a preço de hoje, né? Você tem 3 candidatos aí, 3 pré-candidatos à eleição indireta. O Nicola Mittioni, que é um advogado, é um quadro técnico, né? Que é o que Castro queria colocar, e inclusive parece que é acordo com o Paes, porque um quadro técnico não teria pretensão política nenhuma, mas também surgiu
Na dúvida se Paz vai dar palanque a Lula ou não aqui no estado do Rio, que é um estado bolsonarista, que deve ser importante para definir a eleição ao presidente, né? Da Siciliano, como você falou na abertura do bloco anterior, secretário de Relações Institucionais, parlamentares do governo Lula, ex-presidente da Alerj, ele foi presidente da Alerj anterior ao Rodrigo, então conhece aquilo de tudo, né? E aí com apoio do próprio Rodrigo. Por quê? Porque na relação, digamos assim, no mínimo tácita que existe hoje entre o Supremo e o governo federal, sobretudo ali a parte do Supremo ali representada por Alexandre de Moraes, contra a condenação de Bolsonaro, por golpe de Estado, na relação no mínimo tácita que existe entre os dois, o Rodrigo daria os votos que ele tem, né? Ele teria prometido 15 votos na Alerj, desses 70 que você se referiu, que ele teria ainda, seriam fiéis a ele, poderia até ter mais, em troca do lobby do PT Nacional e do próprio Lula, com Moraes para aliviar a barra dele, não ter operação de carne mais nenhuma, entendeu? Deixar a unha e a carne lá para não encravar de novo. E temos, finalmente, o Douglas Ruas, que é deputado estadual, né? Secretário das Cidades, que é o favorito do PL, do presidente do PL Fluminense, que é o Tineu Cortes, deputado federal, e do próprio Flávio Bolsonaro. Então, nós temos hoje esses três nomes aí, né? E, assim, Michione não teria pretensão à eleição direta, né? Siciliano, acho que a pretensão dele maior seria dar palanque a Lula. Douglas Ruas, a gente não sabe. Douglas Ruas, se fosse governado pela indireta, ele poderia ser candidato pela direta, sim. Entendeu? Enfim, mas aquela coisa também, né, cara? O cara não tem pretensão nenhuma. Bota o cara na cadeira, o cara passa a ter. Entendeu? Então a gente não sabe. Agora, o melhor dos mundos para Castro e Paz seria Michione. Agora tem um problema também. A caneta de Castro, ela tem tinta até o momento que ele renunciar. Ele vai renunciar e o desembargador tem 30 dias para convocar a eleição. Esses 30 dias vão tirar muita força da caneta de Castro, entendeu? Então, enfim, é de novo um quadro com muitas variantes. E aí, porque pro ouvinte que está acompanhando a gente, falar, mas esse mandato tampão é como eles. Tipo assim, você tem 2 cartuchos, é como se você queimasse um. E aí não interessa para os políticos talvez favoritos a um cargo agora no próximo 4 de outubro, concorrer a esse mandato tampão. Você queima um cartucho aí, seria duas eleições no mesmo ano. Então, tipo assim, o próprio Eduardo Paes não interessa participar dessa eleição indireta. Talvez ele tenha lá com o partido dele uma aliança na Assembleia, pode criar uma possibilidade dele ganhar. São 36, né, votos para ganhar logo no primeiro turno. Mas não interessa para ele queimar um cartucho agora, naturalmente, é evidente. Agora, tem essa questão do Rodrigo Bacelar. A Assembleia volta dia 5, Aloysio. Depois na semana que vem, né? E quando termina a licença dele. E é quando termina a licença dele. Ele não pode assumir como presidente, né? É uma determinação. Não pode. Não é isso? É uma determinação. Que o lobby do PT Nacional e de Lula com Moraes faça milagre que no Brasil do Banco Master, ninguém duvida de. Sinceramente, duvidar não duvido, não. Acho difícil. Que doideira muito esse. Provável, mas dizer que é impossível, do jeito que as coisas estão, eu acho que não tem nada. Assim. Desculpa te interromper. A gente sempre usa expressão aqui, eu, você, outros analistas que vêm aqui,
sempre tem avião do Eduardo Campos, né? E eu nunca vi tanto avião de Eduardo Campos. E não chegamos nem ao fechamento da janela partidária e nem às convenções ainda. Tem mais avião de Eduardo Campos no céu do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do que helicópteros que foram buscar Maduro em Caracas. Tem. E, assim, é uma tragédia, né? Que mudou todo um cenário eleitoral, né? Sim. É todo um cenário eleitoral. Eu estava lembrando que João Campos é filho dele, é prefeito lá de Recife, né? Tá lá concorrendo a governador também, forte. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Cara, porque assim, você tem fontes, a gente tem algumas fontes que revelam pra gente alguns movimentos de bastidores, mas eu confesso que as minhas fontes, por exemplo, como diz você, um passarinho o quê? Passarinho verde, né? Você quer ver um passarinho, não, um papagaio? Ixi. Que é verde também? Você pode tirar o termômetro muito disso? Garotinho, com a sua conhecida metralhadora giratória, estava apostando no Encarne 3. Não estava apostando tanto mais. É aí que eu ia entrar. Passa despercebido. Mudou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Não é mais o que prendeu o Bacelar. E quem determina essas operações é a Polícia Federal. Não, quem determina é o Supremo. O ministro. A Procuradoria, né? Da PGR e o Supremo, né? A Polícia Federal executa, né? Ela investiga, né? Ela apresenta indícios, abre inquéritos, né? Sim. Isso é informação importante. É uma informação importante por conta justamente do cenário que eu ia trazer aqui para você analisar, porque o Rodrigo não deu entrevista, o Rodrigo Bacelar não falou, não escreveu em rede social. O Rodrigo está em silêncio desde o dia da operação. E aí, volta agora, como a gente falou, depois do carnaval e tal, aquela coisa, a Assembleia volta à atividade. O que você tem aí de bastidor, ou o que você tem de informação sobre o que Rodrigo Bacelar pode... Porque assim, o que a gente acompanhou aqui, você já trouxe hoje, o Rodrigo foi governador, estava cotado inclusive para ser um pré-candidato, chegou a ser um pré-candidato. Eu fui na inauguração da ponte, fiz a cobertura lá, conversei com você naquele dia, inclusive em off, e no discurso o governador chegou a bater no ombro do Rodrigo, né? E está aqui meu substituto. Enfim, quer dizer, uma peça importantíssima nesse tabuleiro, não deixa de ser uma liderança, a família Bacelar aqui na região. E aí, como é que fica essa configuração agora? E falava-se em Rodrigo ser ou não ser governador, mas poderia vir a deputado federal, aquela coisa. Você acha ainda que, diante disso tudo aí, independente da questão jurídica, e aí, quando bate a jurídica, define fim de papo, mas independente dessa questão jurídica de uma próxima etapa ou não dessa operação unha e carne, o que dá para projetar do futuro político de Rodrigo Bacelar? Depende muito das consequências jurídicas, né? Só para complementar a informação, o superintendente da Polícia Federal que prendeu o Rodrigo em dezembro do ano passado era o Fábio Galvão. E o novo superintendente da Polícia Federal escolhido é o Tássio Musi, né? Isso a gente não sabe, né? Isso já pode ser, né? A gente não sabe, mas ficar especulando também até leviano, né? Agora, o Rodrigo está atrelado à parte jurídica, né? A parte jurídica. O Rodrigo está jogando parado. Né? E está rezando rezando e agindo nos bastidores para não tomar bola nas costas. De novo. Já tomou duas, né? Então, está jogando parado e contando com o Siciliano, PT e Lula na cobertura da subida do lateral. Eu falei aqui, quem diria, né?
ele é, ao contrário da operação, carne e unha com a direita, né? Sempre, pelo menos está, né? A origem da família Bacelar é da esquerda, né? Ativismo, né? Ativismo sindical, essa coisa toda. Quem não lembra de seu Marco aí no sindicato, essa coisa toda. Agora, assim, acredito que é aquilo que você falou, o político tem que ter um mandato. Será que ele pode vir federal, estadual de novo, se for liberado? Só o Poder Judiciário vai poder terminar isso, Nogueira. O resto é especulação, né? É especulação. O grupo vai ter candidato. O grupo vai. Possivelmente a federal. Agora, os nomes, cara, depende da situação de Rodrigo. A situação de Rodrigo é que eu falei, o Washington Reis agora vai ser julgado no Supremo no dia 11, entendeu? A desapropriação ilegal lá em Duque de Caxias, numa área de reserva ambiental, que torna ele inelegível. Então, a gente não sabe. Ninguém sabe, na verdade. Quer dizer, ou quem... Pode até ter quem saiba, né? Mas também não está querendo dizer agora, né? E tem... E a esfera muito alta também, né? Porque são... Outra coisa, o Rodrigo deu a sorte também de Moraes tá no momento de muita pressão, por causa do contrato da mulher dele com o Banco Master. Se Moraes estivesse nadando de braçada, podia ser um ritmo diferente. Mas, de novo, eu volto ao papagaio garotinho. Sem nenhum tom jocoso. Papagaio na metáfora do passarinho verde, né? E garotinho fala pra caramba. Ele estava apostando muito na terceira fase. Pelo menos há uma semana não está mais. Uma semana ou duas. Entendeu? Será que ele tem alguma informação? Porque para onde foram aqueles celulares todos apreendidos? São o celular de pegar joias, 3 de Rodrigo, 3 do Macário, do desembargador, e 3 do Bulhões, o ex-secretário do gabinete de Rodrigo. Assessor de gabinete de Rodrigo. 10 celulares. Enfim. Não sei. Agora, não tenha dúvida, o resultado dessa eleição indireta pode ser determinante para o resultado da eleição direta, né? Em outubro. Né? Aqui, tem uma pergunta que a gente falava sobre senador no bloco passado. Assim, você escreveu um negócio sobre o sebastianismo, eu queria falar sobre isso. A gente fica mesmo em busca de um salvador da pátria, né? Um herói. Achei legal, interessante se trazer aquilo. Cara, e aí, na verdade, a gente fica nesse loop, um loop eterno, infinito de corrupção e de treta no Brasil, que o que me desanima, Luiz, nesses 35 anos que eu tenho aqui de profissão, é que a gente está anunciando e está acompanhando hoje a denúncia e toda essa situação que a cada dia que passa me parece mais tenebrosa, mais problema, sabe, gigante, que é o Banco Master. E o que mais me desanima é de que neste exato momento a probabilidade, são 8h26, a probabilidade de ter alguma outra treta, algum outro esquema gigante, talvez até maior do que o Banco Master, está acontecendo no Brasil, é grande. Porque se você fizer um retrospecto, você vai ver os escândalos ao longo do ano. Então, assim, essa coisa cultural nossa, não sei se é cultural, também não posso afirmar, mas é muito ruim esse loop que o Brasil vive de, sabe, tá sempre... E escândalo maior do que o escândalo já denunciado. Tem escândalo com a esposa do ministro do STF, suspeita de participação nessas em reunião com o Banco Central para ajudar também a salvação do Banco Master. Olha que loop infinito que a gente vive. O Banco Master chega a 45 bilhões
de prejuízo e tudo mais. E aí tem governador envolvido, tem fundo previdenciário do Estado do Rio, de Brasília, tudo envolvido e por aí vai. Como é que é essa coisa de a todo instante ter uma caixa preta para ser aberta no Brasil e que envolve diretamente políticos importantes? Aliás, eu acho que o Brasil merecia, pro bem ou pro mal, eu não sei, mas merecia saber tudo sobre o Banco Master, Luiz. O Banco Master, a coisa cada vez se avoluma mais, né? E está chegando agora o governo Lula, né? Num período ruim, que é o ano eleitoral, né? Estamos hoje é dia 28, exatamente 8 meses e 7 dias da eleição. Aliás, 8 meses, 6 dias, menos 28 minutos, né? 28 minutos. Porque abre às 8 as urnas, já tem pingado lá já. Tem uma coisinha. Então, teve uma reunião, né, de Lula com Vorcaro, com Galípolo, antes de Galípolo assumir o Banco Central, né? E essa reunião foi intermediada por Mantega, que foi indicado por Jacques Wagner, presidente do PT no Senado, para a mamata do Banco Master, para pegar uma bocada lá grande lá. Mantega, que foi ministro de economista, ministro de planejamento de Lula e de Dilma, e junto com Dilma fundou o Brasil com a nova matriz econômica, né? A maior recessão da história do Brasil, que acabou gerando com a Lava Jato, impeachment de Dilma, né? Impopularidade, perda de apoio no Congresso, impeachment de Dilma. Então está chegando a Lula também. E em relação a Toffoli e Moraes, cara, em qualquer país sério, eles teriam que se explicar. Né? E agora, mais informação que o Metrópolis deu, Moraes negou e o Metrópolis manteve, aconteceu uma reunião na casa de luxo de Nogueira. Sim. Tô aqui. Mas falou para mim. Tá chegando meu sinal correto aí? Tá ok seu sinal. É só o meu que falhou para você, vai voltar agora. Provavelmente, mas tá aqui, tá ok. Enfim, teve uma reunião, 2 reuniões de Moraes, na casa do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pegada a uísque, assim, costumando o nosso salário, vinho e charuto, num espécie de um bunker que tem 2 vezes. Inclusive, fato, Moraes viu a consumação da vitória de Trump na eleição do ano passado na casa de Vorcaro. E a esposa dele tem um contrato de 126 mil. 3,6 milhões mês. Quantas ações o Banco Master tem? Mais de 3 mil. Quanto o escritório Barcini Moraes, da esposa de Moraes e dos 2 filhos de Moraes, assina? Uma. E perdeu. Para que esse dinheiro? O que justifica esse dinheiro? Aí Moraes liga quando o Banco Central decreta a liquidação do Banco Master, liga 6 vezes para Galípolo, já presidente do Banco Central. Aí disse que foi para discutir Magnitics de Trump sobre ele. Aí Toffoli, porque uma suposta ligação com o deputado federal que teria avoca para si, chama para si a ação, bota sigilo em tudo, está reinterpretando o processo penal brasileiro, né? Tá reescrevendo o processo penal brasileiro. São coisas assim, estapafúrdias, dito por vários juristas assim, renomados. É um negócio totalmente fora do normal, quase que criando jurisprudência, quer dizer, constrangendo o trabalho da Polícia Federal, né?
Delegado, ele botar perguntas para a delegada, que tem que fazer pergunta ao delegado. Entendeu? Escolhe o perito que vai ver o celular, né? Escolhe, eu quero esse perito aqui. Que história é essa? E aí se descobre que Toffoli, palmeirense, foi assistir tudo pago em Lima, final da Libertadores, bem feito, que é palmeirense, o Flamengo ganhou, com tudo pago, sentou no jato do empresário, do lado do advogado, do Banco Master. E o famoso resort, como é que é o nome? Tuiu. Como é que é? Taiaiá, no Paraná, que os irmãos de Toffoli, que seriam aparentemente laranjas dele, de Toffoli, tem um irmão que tem uma casa que foram. O Estadão foi lá na casa do irmão dele, que seria um dos donos do Taiaiá, uma casa simples. Que eu não compõe. A cunhada dele falou: essa casa aqui eu comprei não sei quando, financiada e tal. E aí, quem comprou a parte do Taiaiá, dos irmãos do Toffoli, que talvez seja o laranja do próprio Toffoli? O cunhado do Vorcaro. Quer dizer, cara, isso é país sério. O Chile, para não ficar muito distante daqui, acabou de condenar uma ministra do Supremo. Entendeu? E tem gente séria, porque o negócio está ficando assim. E está todo mundo dentro, tá? Centrão, Castro, PT, Flávio Bolsonaro não fala uma palavra sobre isso. Esse Nicolas Ferreira fez essa marcha, que também está no nome dele na história, para desviar o assunto. Ficava até um raio na marcha, da marcha. Rapaz, é mais engraçado, esse pessoal fala, entendeu, vai fazer marcha, sempre cai um raio em cima da cabeça das pessoas. Parece até, enfim. Tem muita gente dentro. Agora Lewandowski. Lewandowski também. Inclusive, ele também foi conselheiro do Master. Henrique Meirelles. Entendeu? E Lewandowski teve contrato com a... Ele já ministro de Lula, entendeu? Foi uma das causas, inclusive, para ele ter saído, parece agora. Ter saído agora. Agora tem gente séria. Tem o senador Alessandro Vieira, que fala, e eu concordo, que está previsto na Constituição, e a experiência traumática, mas ao mesmo tempo didática, de 2 impeachments de presidente, talvez tenha chegado a hora de fazer impeachment de ministro do Supremo. Porque não tem como continuar isso como está. Isso não existe. Isso em país sério nenhum do mundo acontece. E vou dizer mais, isso na China, se provado, e não é figura de linguagem não, é execução. É pena capital. Entendeu? É muita coisa, assim, é difícil saber quem não está nessa história. Quem não está nessa história. E aí você tem os dois maiores, o homem que acabou com o bolsonarismo, Alexandre de Moraes, e o homem que acabou com a Lava Jato, Dias Toffoli. Os dois na mesma situação. No mínimo, muito, muito, muito estranha. Muito estranha. E não dão explicações. Entendeu? Fica por isso mesmo. Quer dizer, a transparência, a necessidade de transparência, de dar satisfação dos seus atos, só existe para cidadãos comuns. Para o ministro Supremo não existe, não, a não ser que eles queiram. O presidente do STF, o Fachin, se posicionou. Mas era melhor nem... Titubei, aí fala uma coisa, fala outra. Nada com nada. O Código de Ética não vai passar esse ano porque é ano eleitoral. O que tem a ver o Código de Ética do Supremo com eleição?
A Quinta agora falou uma coisa, chegou a falar que a imprensa está atacando a democracia. Olha só, um escritório de advocacia receber 3,6 milhões mês da esposa dos dois filhos do ministro do Supremo, que quando teve a liquidação do cliente da mulher e dos filhos, ligou 5 vezes para o presidente do Banco Central e teve na casa tomando uísque, vinhos, fumando charuto, vendo a eleição de Trump, e o outro que vai em avião para Lima com tudo pago, e tem venda de resort de irmãos, que talvez fossem dele, laranjas dele, para o cunhado do Vorcar. Isso não me merece explicação. Qualquer um de nós, eu só vou fazer pergunta, o que um juiz como Alexandre de Moraes faria com um réu numa situação daquele tá? Ele, a mulher e os filhos se encontram. Na situação que Dias Toffoli e os irmãos se encontram. E o pior, Vorcar e o cunhado foram presos querendo fugir do país e estão soltos. Aí depois arregimentaram um bando de influência para atacar o Banco Central. Eu até estranhei. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira separaram. Eu abri a rede social, queria ver Paulo Nogueira. A separação dos dois e a mais coisa do Banco Master. Eu falei, como é que é isso, gente? Diogo Nogueira separa Paulo Oliveira e tem mais Banco Master do que Paulo Oliveira. Não pode, tá alguma coisa errada. Entendeu? Fofoca falando de Banco Central. De Banco Central. É verdade. Mais um problema. A tentativa também de interferência do Tribunal de Contas da União. Outro absurdo, entendeu? Sim. Absurdo, são absurdos, assim, entendeu? É uma perda de noção, uma perda de vergonha, eu nem sei se... Porque é o quê? Acreditar que vai ficar tudo impune, que não vai haver um... Não é? Você diz assim, sempre uma frase, é o Supremo que erra por último, né? Em casos que são julgados aí. Agora, esse não é um erro só, esse aí pode se caracterizar um crime e a gente, se fosse o que você falou, um país sério de verdade, já era hora, inclusive, para, no mínimo, alguém ter questionado e o próprio Toffoli ter se posicionado. O próprio Toffoli ter já se posicionado e dizer qual é, porque o silêncio dele sobre tudo isso que você falou, ele criar um relatório de um questionário para que a polícia leia aquelas perguntas para... Escolher o perito. O perito que vai mexer no celular? Que história é essa, cara? O que nunca Sem contar que diz que tem nesse celular é coisa assim do arco da velha, tá? Mais do que naquele vidro. Esse cunhado era o cara que agitava as festinhas, entendeu? Disse que tem ali, bicho, tem gente das 3 esferas, situações assim, muito comprometedoras, né? Será que faria o caso de Epstein? Parece que não, porque não envolveria pedofilia, mas facilitação de relações sexuais, sim. O pessoal, a equipe do Metrópolis entrou no Taiaiá e de lá receberam vários convites, parece que a partir das 23 horas abria tipo que um subterrâneo, tipo que um bunker lá com um cassino. Cassino. Que não pode, o Brasil não outra coisa, obra do Taiaiá, do Toffoli, do Monte Toffoli, sei lá, sem licença ambiental, que é à beira de um lago. Rapaz. É o que eu falei eu disse sobre Lupe, é isso, a gente fica nessa coisa. A vida inteira. Não tem dúvida, isso pode mudar completamente a eleição. Que Castro está envolvido com o Rio Previdência. Então, para influenciar diretamente a eleição aqui do Estado do Rio de Janeiro, pode influenciar muito a eleição presidencial.
entendeu? Pode influenciar a eleição para o Senado, eleição para deputado, enfim, você só sabe de uma coisa: quem não está metido é só quem está cobrando, quem está quieto está metido. Bom, são 8h43. Tem uma pergunta aqui no Face, Aloysio. Eu vi. Pode fazer, por favor. Deixa eu trazer aqui para você. Vamos direto para a gente já caminhar para o fechamento. Tem que caminhar com a pesquisa também que você fez, a última que você fez, ainda nesse cenário indefinido, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Rapidinho, deixa eu só trazer aqui a pergunta que está no Face. Para você, feita pelo... Henrique da Hora colocou aqui também. Renato Carvalho de Oliveira. Renato Carvalho. A Clarissa morreu politicamente? Será que existe a chance de Vladimir sair e apoiar a irmã ao invés da esposa para a prefeitura? Lembro que ela foi muito bem votada para o Senado. Acho que só perdeu porque foi contra Romário. Com você, Luiz. Eu acho que hoje, até onde eu sei, a relação Clarissa e Vladimir mudou muito, né? Politicamente, até pessoalmente. Dos dois lados, né? E aí não é... E até por ser relação entre irmãos, não é nem legal ficar falando sobre isso, né, cara? Todos para irmãos sempre se deem bem, né? Mas acho que hoje seria remota a chance, hoje pelo menos, na política é como nuvem, né? Magalhães Pinto, cada hora se fala de uma maneira, mas hoje seria muito difícil, né? Tem que definir, Vladimir definir o seu rumo, né? Se vai sair mesmo para ver deputado, ouvir uma vice aí de paz. Acho que o deputado hoje mais provável federal, né? A gente vai saber nessa reunião do dia 2 aí, que a Folha da Manhã antecipou hoje, né? E sim, Clarice foi muito bem votada, sem sombra de dúvida, é uma política com potencial grande eleitoral, né? E tanto para deputada, Senado é sempre mais difícil, né? Senado é sempre mais difícil. E o Henrique da Hora ele fala: a notícia do Banco Master me recorda a época da Lava Jato. Atinge todos os partidos políticos, temem as notícias dia a dia. Eu não sei, Henrique da Hora, o Supremo não está envolvido na Lava Jato, pelo menos até onde a gente ficou sabendo. Então, acho que é mais grave, potencialmente mais grave o caso de hoje. Você não tinha suspeição tão grave sobre ministros como você tem agora, entendeu? E tem Gilmar Mendes também, que é o trio. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Isso aí você vê aqui. O Gilmar foi Fernando Henrique que nomeou, que indicou. Dias Toffoli, Lula. Se arrependeu, porque não deixou ele o enterro do irmão quando estava preso. Também diz muito sobre Toffoli, né? E Alexandre de Moraes foi indicado por Temer. Então, a gente não tinha esse ingrediente na Lava Jato, né? Mas também a Lava Jato, com a qual o Dias Toffoli acabou, inclusive revendo multas milionárias do JBS, né? Que também foi cliente do empresa que foi cliente do escritório da sua esposa, né? Mais uma coisa estranha, né? A gente sabe assim o início, meio e fim da Lava Jato. A gente está só no início do Banco Master, e o início é aterrador. Mas eu acho isso, não tinha essa suspeição sobre o ministro do Supremo, hoje tem. Então acho mais grave, potencialmente, esse escândalo de hoje. Eleva a gravidade a um nível absurdo. Porque em quem mais que a gente vai confiar depois da Suprema? Né? Cara, na boa. Dom Sebastião. Dom Sebastião foi o rei de Portugal.
Portugal era a nação que estava mais crescia, né? Liderou a expansão marítima comercial europeia, liderou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a conquista da América, né? Descoberta da América, o achamento da América e conquista da América, enfim, como queiram chamar. Mas abriu as portas do domínio do Ocidente para o mundo, né? O Sebastião foi lá fazer o mundo da Idade Moderna, em vez de ir lá para o Novo Mundo, foi querer retroagir o antigo, fazer umas cruzadas ali no norte da África, em Alcácer Quibir, ali em Marrocos, contra os muçulmanos. Tomou um piau, ou foi morto, ou ficou desaparecido, uma história que teria sido de resgate, Filipe II também queria ter pago para poder anexar Portugal, né? Enfim. Fato é que sumiu. E ficou essa coisa no português que a gente pegou do sebastianismo, né? É a volta do herói messiânico desejado, que vai levar de novo a um tempo de glória. Isso só deu errado no Brasil, cara. Inclusive vai gerar, está na gênese da guerra civil de Canudos e da Guerra do Contestado, que são duas das maiores guerras civis brasileiras. Isso vai estar no golpe militar da República que derrubou o Império, em 1889. Isso vai estar na Revolução de 30, que derruba a República Velha. Isso vai estar no Estado Novo, de Vargas, da ditadura de Vargas. Isso está no golpe militar de 64, civil-militar, na ditadura militar de 85. Isso está em Collor sendo eleito, depois de uma porção de tempo sem votar para presidente, como caçador de Marajás. Isso está no impeachment de Collor, isso está nas duas eleições de Lula, esse líder popular, messiânico. Isso está na Lava Jato, com Sérgio Moro. Isso está no impeachment de Dilma. Entendeu? Isso está na prisão de Lula, em 2018, no mesmo ano, na eleição de Bolsonaro. Isso está agora. Em quem acredita, a República, você tem que ter herói. Tem que ter herói nada, cara. Herói você tem no futebol, olha lá, entendeu? O cara que marca o gol decisivo para o seu time. Entendeu? E sem perder de vista que é um ser humano normal também, entendeu? Muitas vezes falho e tal. Não existe herói. Aí, troca direita e esquerda, esse sebastianismo continua. Vamos combinar. Faz um tempo já, né, cara? Tem quase meio milênio. Vamos ficar nessa até quando, né? Vamos crescer, né? Vamos crescer. Enfim. O eleitor precisa entender esse processo de vez, né? Como é que funciona. E não está só naquele pensamento tacanho, naquela coisa miúda de trocar o seu voto por um favorzinho qualquer que seja, cara. A gente tem que pensar muito maior do que isso. Precisamos, devemos, ou a gente vai ficar patinando nisso aí a vida inteira. Entra um, sai o mesmo um, volta o mesmo um, ou seja, só muda a camisa, que é o partido, mas continua tudo esse mar de lama que a gente vive, de corrupção e de golpe, de coisas, sabe, que deixa a gente desesperançoso, né? Não é legal a gente ter desesperança, né? A gente precisa dela para sobreviver, para acordar todo dia, para lutar. É herói, como você disse, num jogador de futebol que nos emociona, e herói também, Luiz, na vida real de um pai de família que sai todo dia sem ter a certeza se vai conseguir trazer a comida para casa. Então, esse cara também é herói, esse que a gente acaba esquecendo, né? E quanto à questão do STF, acho que a imprensa, tenho certeza, a imprensa tem um papel importantíssimo nesse contexto. A gente está aqui falando, tem nomes nacionais que estão aí cobrando, falando, questionando, apertando, e você vê como é que o sistema é bruto, é fechado, é forte, né? Viu a questão do cachorrinho lá de Florianópolis, Praia Brava, né? O Orelha, você viu aquilo? Que loucura.
A sociedade está doente, cara. Está doente. Porque os meninos que cometeram essa barbárie, essa loucura, agora estão tendo a proteção dos pais, Aloysio. Os pais coagindo. Pais, tios. Tios. É porque o vigilante do condomínio, que é uma área de classe média alta, classe alta, né, uma praia PTU caro, filmou. Aí foram repreender o rapaz porque filmou e divulgou as cenas. Meteram um prego na cabeça do cachorro. O cachorro era o cachorro da comunidade que ficava ali, as pessoas. Eu sei, rapaz, difícil, né? É menor de idade, mas... Jesus Cristo. A gente não quer sentir ódio, porque a gente é contra o ódio, né? Mas tem que ter muito equilíbrio para não sentir um ódio nesse momento, né? Como que não? Né? Mas é graças à imprensa, graças aí à liberdade de expressão que existe, que a turma fala que não, é que está hoje esse caso também pelo mundo afora, não está só no Brasil não, está pelo mundo afora, e graças a Deus por isso, e acredito que não vai passar em branco não, sabe? Torcemos por isso. Aloysio, são 7h54. Vamos caminhar para o final. Vamos, só para fechar aqui. E essa indecisão, que você trouxe a última pesquisa, e a única novidade que eu consegui observar ali, e aí você, o especialista, traz para a gente as coisas mais claras, é isso que a gente fala do que é fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa não é sair na rua questionando, isso aí é o instituto que faz. Você faz a leitura da pesquisa e entrega para a gente de mão beijada. Vamos lá. O que eu quero te perguntar? Porque assim, tudo que a gente já falou aqui está muito relacionado também a essa eleição. O Banco Master pode decidir essa eleição, pode mudar todo, pode. Não é? Mas sem o avião do Eduardo Campos, então, esse Banco Master deve ser um A380. Você já viu esse avião A380? Você viu o tamanho desse avião que seria aí o avião do Eduardo Campos naquela tragédia? Não, aquele russo, o maior do mundo. O Antonov? Antonov, é umas quadrilhas do Antonov. Meu pai, rindo para não chorar. O que eu quero te perguntar? A única novidade que eu observei nessas pesquisas, nessa que você trouxe agora, em relação às outras, foi um crescimento do Flávio. Me parece que 7 pontos. A Atlas Intel, ideia, são as pessoas desse ano, né? Ideia, a Quest, Atlas Intel. Isso. E aí? Todas elas mostram o crescimento de Flávio, né? E tanto Flávio quanto Lula com rejeições muito altas. Lula em primeiro, Flávio em segundo, Tarcísio em terceiro, quando aparece, né? Quando aparece junto com o Flávio, outros candidatos de direita. Mas, assim, todos os outros candidatos com rejeições bem mais baixas do que Lula e que Flávio, entendeu? E a gente sabe que a eleição... Teve Caiado, antes que você falou, que foi pro PSD, que gravou um vídeo com Eduardo Leite e o governador do Rio Grande do Sul, Caiado, governador de Goiás, né? Era do União, queria vir pela União, a União não deu vaga a ele. Foi candidato a presidente em 89, lá atrás, junto com Lula e Collor. É um governador muito, muito, muito bem avaliado em Goiás, que é um estado muito bem administrado, eu conheci, né, junto com Eduardo Leite, também outro governador bem avaliado do PSD, gaúcho, né, e Ratinho Júnior, que parece ser o nome de Kassab, né, se Tarcísio realmente não vier, entendeu? E Caiado falou uma coisa que é verdade. Lula estava agora com Cache, né, secretário pela primeira vez, presidente de direita eleito no Chile, perdão, José Antônio Cache. A direita venceu a esquerda no Chile há pouco tempo, né, porque existiram vários candidatos de direita com 2 dígitos. Isso tirou a vantagem da esquerda e no segundo turno somou todo mundo e deu um passeio na esquerda. Caiado citou isso. E, assim, logicamente que a teoria vai estar certa quando se ela se comprovar ou não, né? Mas no Chile é verdade, no Chile foi assim.
Alguns outros analistas falam isso também. Para a direita, para a oposição, né, ao governo Lula, talvez fosse melhor ter 2, 3 candidatos consistentes do que um só, do que ficar como foi uma eleição, aquela bipolaridade de Lula e Bolsonaro, né? Até porque um candidato com menor... Porque 8h58, vou terminar. A eleição dos 2 turnos, as pessoas às vezes não entendem. São 2 eleições diferentes. A eleição do primeiro turno é uma eleição de intenção de voto, de piso. Quantos votos você consegue ter? O cara vota em você de cara. Né? Aquele cara vai com você para a urna. Você é a primeira opção do cara para a urna. Quanto dessa intenção de votos você tem? Essa disputa, os 2 maiores pisos, se ninguém fizer 50% mais de uns votos válidos, vão para o segundo turno. Só que aí inverte. Aí passa a ser uma disputa de teto, de rejeição. Porque é a rejeição que vai achatar ou alongar o seu teto. Uma baixa rejeição, pé direito alto. Uma alta rejeição, o teto fica quase no rodapé. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Se um desses candidatos fora da bipolaridade for o segundo turno, ele passa a ter chance, porque tem menos rejeição. Os polos Lula e Bolsonaro têm muita intenção de voto e tem muita rejeição. Se por acaso um polo desse, um Ratinho Júnior, um Eduardo Leite, um Caiado, um Tarcísio, for tanto contra Lula quanto contra Flávio, em tese, teria bem mais chance no segundo turno. Mas é cedo ainda, vamos esperar as próximas pesquisas, né? Mas, de fato, o fato é ótimo, né? É que o Flávio está crescendo, né? E Bolsonaro, mesmo preso, como Lula foi em 2018, para Haddad, tem sido um grande transferidor de voto. Quem furar a bolha leva essa eleição. Baseado naquelas informações do Felipe Nunes, o professor do Instituto Quaest, Brasil tem 3 partes. Uma parte é da esquerda, uma parte da direita. Fala 5 grupos, na verdade, né? Ele fala a esquerda petista, a esquerda não petista, os independentes, a direita bolsonarista e a direita não bolsonarista. Uhum. Sim. E esse grupo tem mais ou menos 30% cada um. E que esse independente, desses 30, tem tido muita abstenção. Então, na verdade, seriam 10 desses 30 que são aqueles que vão votar que defenderiam a eleição. Esse é o grupo de Felipe Nunes. E aí, quem me parece que conquistar esses 10 aí, ou parte desses 10, ou a maior parte desses 10, leva essa eleição. Agora, como conquistar, aí que você falou, tem que... Mas tem que ver onde essas quadrilhas de Antonov vai pousar, né, cara? Porque tem que esperar. Muito avião voando aí. Né? Vai ter que esperar. No Rio, no Brasil, cara, seriamente, a eleição, acho que a eleição mais cheia de... Já houve muita coisa, né, de Trump, volta atrás de Trump, operação nos morros, aqui, mais regionalmente, a operação o Encarne, né? Tem o caso do CEPET, como você lembrou bem, entendeu? Então é muita variável, né? É muita variável. Eu só sei de uma coisa, cara, quem não está questionando o Banco Master está envolvido. Fechamos com essa. Eu achei interessante. Alguma coisa tem. Aloysio, te agradecer por hoje, são 9h02. E amanhã anunciar, né, o Sandrão da CUT aqui, vamos estar entrevistando ele, do PSOL. Figura. Tá aqui com a gente amanhã, se Deus quiser. E na sexta-feira a gente ainda estou aqui, Caio Viana, né? Caio, aí também com a gente aqui na sexta, Caio Viana. Falando aí um pouco sobre... ele fez um discurso muito emocionado e emocionante também. Caio está
Ele tá muito seguindo, mas, pô, pai, né? Tem a filho, dúvida. Tem. E assim, o ídolo, né? O cara que se vê como referência, né? E assim, né? O cara muitíssimo querido. Muito querido. Arnaldo Dispensa. Prefeito que marcou época em campo. E digo mais, assim, o político é sempre aquela coisa, sempre vai ter um lado que vai questionar e tal, e tem motivos para questionar, assim, tem coisas que a reforma do dia para a noite, cortando as árvores da Praça São Salvador, muito show, sobre o faturamento de show, teve o lance também ali da Imperatriz Podinense, né? Sim. Fundecam não deixou nada, mas ao mesmo tempo, como tem obra como Roberto Lamego, HGG, a tabela de complementação do SUS, quem criou foi Arnaldo, e por isso que existe até hoje funcionando. Santa Casa, Beneficência, Álvaro Alvim, plantadores, senão não existiriam. Entendeu? Bem lembrado, bem lembrado. Mas, assim, se teve acertos e erros enquanto político, como todos têm, como médico humanista, neurocirurgião, inquestionável. E eu ouvi de várias pessoas, assim, que... porque ele começou aqui... Eu estava agora falando sem metafona, né? A pessoa que era um pouco mais velha que eu... Atendi ali no posto, ali no interior era no final dos anos 70. Ele formado em 72. Aí tinha, assim, uma cota, acho que 30 pacientes. Tinha 50. Manda entrar os outros 20. Atendimento de qualidade, arrumava amostra grátis de remédio, acompanhava caso a caso. Tudo. Como médico humanista, neurocirurgião, assim, acho que ele matou, são dois nomes inquestionáveis. Boa lembrança. Na especialidade, né? Boa lembrança, E também acabaram derivando para política os dois, né? Não, rapaz, as histórias com o Arnaldo, e aí que você traz lá de Atafone, que a gente lembra aqui, os exemplos, os modelos assim de coisas que ele fazia, o Fundecam é um legado dele também. Mas não deixou muito residual, né? Não deixou, o programa em si é um programa interessante, importante. Mas acho que assim, as obras marcantes de Arnaldo, assim, enquanto prefeito, eu acho que são, assim, sempre fase com os médicos da época. Foi a melhor fase da saúde de Campos. Sim. E, assim, a HGG, a duplicação do Alberto Lamego e a complementação da tabela SUS. Pode acreditar, se não fosse isso, os 4 hospitais contratualizados talvez tivessem fechado. Santa Casa, certamente. Verdade. O que seria péssimo para a população. Péssimo. Está falando de vida e morte aqui. Você tá maluco, Minha nossa. Sem condição de sobreviver com um mínimo de qualidade aí, sem esses equipamentos, sem esses aparelhos importantes da saúde. Não tem dúvida. E graças a eles, sim, estão aí hoje aí sobrevivendo. Aloysio, então, obrigado por hoje. Forte abraço. Bom dia para você. Estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã. Valeu, Aloysio. Obrigado, bom dia. Valeu, abraço. Se Deus quiser, estaremos de volta às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar com apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui, continue na Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.